noite. Boa noite, pessoal aqui no YouTube. Vocês estão me ouvindo bem? Facebook, boa noite. Estão me ouvindo bem? Digam para mim. Ariete, quanto tempo! Olá, boa noite, Eric, Maria Ângela. Sejam bem-vindos a mais uma live. Gratidão pela presença de vocês. Pessoal do Facebook, fala para mim se estão me ouvindo bem. Bom, nessa live de hoje, deixa eu ajustar essa câmera aqui. Pronto. Nessa live de hoje, a gente vai dar continuidade a essa série de lives, que está muito especial, que se chama Atravessando o Isolamento com Crescimento, onde a gente vai estar fazendo 5 encontros para falar sobre como que algumas coisas que a gente precisa mergulhar para poder sair desse momento, que é um momento tão especial, um momento desafiador para todos nós, mas ao mesmo tempo cheio de oportunidades, de crescimento pessoal, né, de crescimento coletivo. Então, a gente preparou essas lives com esse intuito de ajudar a vocês a olharem mais para as sombras, que foi a nossa primeira live. Então, olhando o meu lado sombra, foi semana passada, foi bem especial, tá aqui no canal do YouTube, também tá aí no Facebook, procurando aí no nosso perfil, Marcele Michelini Instrutoras. E agora aqui, né, limpeza de ressentimento, limpando ressentimentos, remorsos e rejeições. Na outra semana a gente vai estar falando sobre a criança ferida, cuidando da criança ferida. Na próxima a gente vai estar falando sobre perdão, auto-perdão e autoaceitação. E depois permitindo que a nossa luz brilhe, né? Porque é um caminho, claro que a gente está falando aqui, né, nas lives, isso é todo um processo de autoconhecimento profundo e que eu e Micheline, hoje ela não está aqui, que ela está dando o curso do DNA Básico, que começou hoje, nosso primeiro curso online, muito lindo, de ver pessoas, poder, né, juntar pessoas de vários lugares nessa sala virtual e ensinar essa técnica tão especial. Mas a gente quis trazer todas esses temas, né, para que vocês que estão nos acompanhando já, desde que desde que começou o isolamento, a gente vem se dedicando a fazer várias... boa noite para quem está chegando. Estou só aqui batendo um papo para começar. A gente veio se dedicando a fazer várias ações para ajudar, dar apoio às pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento. A gente tem vários clientes com questões delicadas nesse momento, e grupo gratuito dentro do Telegram, onde a gente coloca ali práticas, coloca vídeos, práticas de meditação, de respiração, coloca conteúdos, né, para que possa ajudar as pessoas. Ali a gente sorteia atendimento de Theta Healing, né? Tem uns depoimentos bem bonitos de tudo que tem acontecido no grupo. Então, e as lives são uma forma para nós que sempre fizemos trabalhos, procuramos levar o autoconhecimento, e por meio do Theta Healing, que é a técnica que a gente trabalha, para quem não conhece, quem está aqui que é nova. Então, a gente sempre procurou fazer com que o Theta Healing, o autoconhecimento, chegasse nas pessoas de forma gratuita, de forma solidária, né, para que a gente pudesse expandir isso para mais pessoas. E a gente sempre fez palestras, né, atendimento solidário, sempre que a gente tem oportunidade de estar
proporcionando isso, a gente faz. E nesse momento, as lives, a gente já fazia lives, mas então nesse momento o impulso para isso tudo é muito maior, né? Então a gente está semanalmente, né, trazendo temas pertinentes para esse momento, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. E para quem passa assim, de repente, né, e para e fala, deixa eu ouvir isso aqui, e de repente a gente pode estar contribuindo para a pessoa poder viver esse momento tão desafiador, com um pouco mais de equilíbrio emocional, um pouco mais de saúde, né, física e, quem sabe, conexão espiritual, né? Então também todos os dias a gente tem meditado juntos de segunda a sexta no nosso canal no Instagram. Oi, gente, que bom, estão falando ali, é muito bacana, o grupo. Boa noite todo mundo que está chegando. Ainda não comecei a entrar no tema, estou só aqui esquentando, falando dos nossos projetos gratuitos desse momento. E que o que eu ia dizer é que a live é uma forma, né? É uma palestra, como se fosse, né? Minha sensação de, vou lá fazer essa palestra gratuita, porque a gente sempre fez, a gente sempre gostou de fazer, a gente sabe a importância de fazer isso, né? Então, gratidão pela presença de vocês. Então, eu ia falando que a gente está meditando todo dia também. Logo depois que a pandemia começou, chegou aqui, quer dizer, que o isolamento, o distanciamento social começou, a gente começou com as meditações no nosso Instagram, Quero Vida Plena, de segunda a sexta às 7 da manhã. Então, quem tem disposição para acordar cedo e pode, né, nesse horário, aqui tem vários meditadores, e a gente tem feito, também tem visto uma diferença muito grande na vida das pessoas. A gente usa a técnica, a meditações do Theta Healing, ferramentas do Theta Healing, e também faz a prática da atenção plena na respiração. Então está fazendo muita diferença, porque quando a gente medita, a gente direciona, é incrível, né, Roberta? A gente direciona o foco, né? A atenção plena, ela faz isso, você direciona o seu foco para o que você quer. E o que acontece nesse momento, né? É um momento com muita ansiedade, muita informação, muitos pensamentos diversos passando na cabeça, medos, né? Tem diversas inseguranças, né? Então, assim, é um momento onde a mente está fervendo, né? Se a gente não tem capacidade de organizar isso, de focar no que é importante pra gente, a gente se perde no meio disso tudo. E você começa a achar que a tua vida é o que você pensa. Mas não, a sua vida é você, você tem que estar no centro, né? Nós temos que estar no centro da nossa vida. O leme do barco está na minha mão, né? Eu não estou à deriva. E o autoconhecimento, ele serve para isso, para a gente pegar o leme, né? E guiar a nossa vida. Claro, tem o fluxo, né? Tem a maré. Mas como que eu vou lidar com a maré? O autoconhecimento vai trazer uma diferença que gera saúde, uma diferença que gera saúde nas relações, harmonia dentro de casa, né? Traz possibilidade de produzir, de inclusive nesse momento ter criatividade, ter ânimo, ajudar outras pessoas, né? Porque o autoconhecimento ele vai ajudar. Se a gente mergulha em tudo que está acontecendo, coisas muito duras, né? Coisas bem desafiadoras, a gente corre o risco de adoecer, se não for por Covid, né? Adoecer por estresse, com ansiedade, né? Com transtorno mesmo de ansiedade, com pânico, com depressão, enfim, né? Então ninguém está querendo isso. No meio disso tudo, né? Ainda perder a sua saúde. Então, bom, a gente está aí fazendo um monte de ações, né, dentro do que é possível para a gente, para colaborar, dar a nossa contribuição nesse momento. Bom, então, vamos lá. Nesse tema da live de hoje, peraí, antes deixa eu falar uma coisa. Para quem não me conhece, eu sou Marcele Sampaio,
Sou terapeuta e instrutora, master de Theta Healing, e Theta Healing é uma técnica de cura energética, uma técnica que vai trabalhar com as questões que são padrões bloqueadores na nossa vida, padrões negativos, coisas que a gente não consegue mudar, traumas, memórias até inclusive ancestrais, que vêm passando de geração em geração. Vai trabalhar nessas questões acessando o nosso subconsciente. Não é uma técnica que trabalha com hipnose, ela trabalha com consciência, né? Quando a gente consegue, é uma técnica simples que todo mundo pode aprender. Então, através de uma meditação que a gente vai fazer no final da live, a gente consegue acessar informações no nosso subconsciente. Então, é uma técnica que eu posso aprender para aplicar em mim, eu posso aprender para aplicar na minha mãe, no meu filho, no meu cachorro, porque é uma técnica que também funciona com animais, mas também é uma técnica que pode virar um meio de vida, né, uma profissão, se a pessoa sente que esse é o dom, esse é o propósito de vida dela, que é ajudar os outros, sendo um canal energético, né, para testemunhar o realinhamento com a saúde, né, nas outras pessoas. Quando a gente fala cura, a gente está falando de se realinhar com o que é harmônico, né? Então, se o corpo físico cura, né? Mas também o emocional, mas também o mental, o espiritual. Então, é uma técnica muito especial que tem resultados muito rápidos, ela trabalha de forma muito profunda, porque exatamente a gente vai encontrar qual é a raiz da questão. O que está lá no fundo, no seu subconsciente, causando aquela situação na sua vida. Seja ela uma repetição por dificuldade de arrumar emprego, por dificuldade de prosperar, seja dificuldade de se concentrar para estudar, ou obesidade, mesmo que seja uma questão de saúde, né, uma doença, câncer, enxaqueca, sei lá, o que for, né, que a pessoa possa ter e que está tirando ela de um bem-estar, a gente pode trabalhar com a técnica. Nas questões de saúde, a gente sempre vai trabalhar direcionando para que a pessoa esteja com acompanhamento médico. Theta Healing nunca vai trabalhar em oposição a isso, muito pelo contrário. É fundamental, né, que a pessoa faça os exames, que a pessoa esteja com acompanhamento. Quer encontrar uma gêmea? Muito bem, Theta Healing também trabalha para fazer a gente se abrir para esse encontro maravilhoso de alma que a gente pode viver numa relação amorosa, né? Então, tá sem ansiedade. Tem um pessoal aqui tá escrevendo no YouTube sobre os efeitos das práticas do grupo Cuidando de Você, gratuito no Telegram, e das meditações, né? Gratidão, gente. Então, quis puxar um pouquinho só para trazer uma clareza para quem está aí e não conhece a gente, né? Ou pode ver depois e não conhece. Mas no nossas redes sociais, tudo Quero Vida Plena, nosso site, ali tem bastante explicação. Aí no canal do YouTube a gente tem vídeos falando sobre a técnica, falando sobre as ondas cerebrais, falando sobre a importância de ter foco, pessoas tóxicas, né? A gente tem vários vídeos bem interessantes aí para vocês, para apoiar vocês no processo de autoconhecimento. Bom, então agora sim, deixa eu beber uma água. Vamos lá. Semana passada falamos sobre olhando o meu lado sombra, né? E quando a gente falou do lado sombra, a gente falou sobre o lado sombra ser aqueles aspectos, né, que a gente não gosta de olhar, que a gente não gosta que vejam, ainda mais. A gente não gosta de olhar, mas menos ainda que os outros vejam, né? Então, junto com o lado sombra, né, todas aquelas emoções que são condenáveis, né, que não só a gente se sente assim, né, a sociedade condena certas emoções, certos comportamentos, e muitas vezes a gente se vê, percebe que a gente sente e, projeta do lado de fora, porque aquilo não está bem resolvido dentro de nós. Então pode ser que algum aspecto da tua vida tenha tido alguma questão ali, pode ser na infância, né, que gerou
uma sensação de ser inferior às outras pessoas e de repente hoje você vive constantemente tendo inveja ou apontando defeito quando uma pessoa faz uma coisa legal, não conseguindo lidar com o sucesso do outro, né? Isso pode acontecer quando a gente viveu ali uma coisa, às vezes foi uma falta de estímulo, né, na infância. Alguém falou assim, ai, olha como ela é ridícula, né? E uma criancinha ouve aquilo pode retrair ela e ela não se expressar mais, ou ela querer se expressar, porque vou peitar mesmo, eu sou ridícula e aí, mas isso também não traz uma sensação de que ela é aceita, né? E pode, né, tá projetando nas pessoas, né, aquela insegurança que ela tem. E aí olha uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que se expressa, né, e de repente julga mesmo, né, ou fica com raiva, fica sentindo inveja. Então, assim, são coisas assim, um exemplo simples como esse, mas que são muito comuns, né, a todos nós. E se a gente não... O que a gente tende a fazer com a sombra? Esconde para debaixo do tapete, né? E por isso ela fica ali naquele lugar, criando cada vez mais volume. E tem uma coisa que a gente falou na semana passada, que se a sombra, se a pessoa está na escuridão, ela não vê a sombra. Então, a sombra, para a gente enxergar, a gente precisa trazer luz, a gente precisa trazer consciência, a gente precisa de autoconhecimento, né? Porque senão a gente pode nem enxergar aquela sombra que está lá dentro da gente, né? Então, o que a gente vai trazer hoje? Essas emoções, elas são expressões das nossas sombras, né? A raiva, o ressentimento, o remorso e a rejeição, eles estão ali, eles são produtos, né? Ou produzem, depende, né? Pode ser as duas vias. Então, assim, quando a gente trabalha com Theta Healing, tem um curso que se chama curso avançado, que primeiro a pessoa faz o curso básico, que é a introdução para a técnica, para o mundo Theta Healing, você já aprende a como trabalhar com o subconsciente e tudo mais, e no avançado, que é o segundo curso, a gente aprende a como trabalhar com essas emoções mais profundamente. Apesar de que agora, gente, com o curso online, já no básico, as pessoas vão começar a aprender a trabalhar com ressentimento, né? Assim, com mais profundidade. Então, o que a gente olha, como que o Theta Healing vai olhar para essas emoções? Ressentimento, a gente está falando de raiva, ódio, implicância, rancor, mágoa, esse tipo de emoção que está ali, né, e fica ressentindo, né? Você fica com aquilo ali, volta, né? Algo que você já viveu e ela fica ali, aquele sentimento fica sendo ressentido e mais uma vez você sente aquilo. O outro sentimento que a gente trouxe é o remorso, que a gente também chama, poderia ser arrependimento, né? E o arrependimento, o remorso, ele gera o quê? Culpa, ele gera, a pessoa se arrepende, né? O remorso, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu não fiz. Eu vivo, mas e se eu não tivesse feito? Certo? E ele gera culpa. Ah, mas eu fiz aquele errado, se eu tivesse feito, mas se eu tivesse feito a faculdade naquela época, né? E a pessoa se arrepende, ela tem um remorso daquilo, aí ela fica culpada com aquilo e muitas vezes se pune, né? Vem a autopunição junto. Muitas vezes, né, nesse processo dela de remorso, né, de arrependimento, a pessoa tem raiva de si mesma. Então já começa, né, a ver assim, um sentimento vai puxando o outro. E a rejeição que é um sentimento que a gente traz derivado do processo nosso de competição, de comparação, né? E é onde a gente tem sempre alguém que é melhor do que o outro, um que é maior, um que é mais inteligente, o outro que é o burro.
essa nossa forma de lidar uns com os outros, comparativa, competitiva, gera insegurança, sensação de inferioridade, de superioridade. E a autoestima, ela é o lugar onde que vai por água abaixo, né? Na rejeição. Quem nunca se sentiu rejeitado? Né? Quem nunca rejeitou alguém? Quando a gente se sente rejeitado, a gente se sente inferiorizado. Né? A gente, como assim? A pessoa não me olhou, a pessoa não me quis, né? A pessoa não me chamou, eu não recebi, eu não ganhei essa promoção. A gente se sente ofendido, se sente menor. Né? Mas também, por outro lado, a gente pode se sentir superior a alguém. Né? E a rejeição, quando a gente fala de rejeição, falando de tanto de eu me sentir rejeitado quanto de eu rejeitar. Né? E aí o que acontece? Né? Esses sentimentos, a gente chama no Theta Healing de 3 R's, né? Rejeição, ressentimento, remorso. Esses sentimentos, eles muitas vezes eles vêm misturados, intrincados. Né? Quando eu tenho raiva, mágoa, eu posso fazer algo que eu me arrependo, fico culpada de ter feito aquilo, né? E posso ter me sentido rejeitada, ou me rejeito, ou rejeito aquela pessoa que me fez alguma coisa. Né? Se vocês forem perceber, muito frequentemente você vai encontrar uma costura entre essas emoções. Tá fazendo sentido para vocês? Se o remorso pode gerar ressentimento, claro, já me perguntaram. Eu ganhei um beijo ali, meu padrinho. Que legal, bem-vindo. Então, a gente, sim, ele pode, né? Pode gerar ressentimento, você fica com raiva, pode ficar magoado, pode ficar irritado por conta de um remorso, né? Por estar arrependido de alguma coisa, né? Porque você não fez aquilo, você fica com raiva de você porque você não fez, e aí você se rejeita teu passado. Então, uma coisa que é importante da gente perceber desses sentimentos, dos 3 R's, é que eles prendem a gente ao passado. Presta atenção, né? Porque eu não tô falando daquela raiva que dá, pum, deu a raiva. Tô falando de ressentimento. Né? Então, aquela raiva guardada, aquela mágoa, né? Mágoa é guardada, você fica ali, magoado, sentido, né? Então, o rancor, aquilo que vai, fica ali, ó, remoendo, ou seja, moendo de novo, né? Ressentindo, sentindo novamente. E o arrependimento é bem claro, né? O remorso é bem claro, porque eu me arrependo só de coisa do passado. Não me arrependo do agora, senão eu posso fazer alguma coisa, né? Então, assim, se eu tô me arrependendo, é porque tá para trás. Me arrependo do que eu fiz ou do que eu não fiz. Muitas pessoas deixam de seguir adiante porque tem medo de repetir o erro do passado. E aí o que ela faz? Fica presa no passado. Ela não vai para frente. Né? Às vezes, eu confiei em mim da outra vez e eu errei. Eu não vou mais confiar em mim. Eu sou incapaz. Aí me rejeito e fico magoado comigo. Né? Então, assim, é um sentimento que também deixa a gente ir lá, ele é característico de estar preso ao passado. E a rejeição, ela também tem essa mesma característica, porque você se sente rejeitado de algo que você fica naquele lugar, fica cristalizado naquele lugar, né? De que eu fui rejeitado, eu rejeito aquela pessoa, também é algo que já aconteceu, é algo que você fica carregando com você. E rejeição é um padrão que a gente pode carregar a vida inteira e que pode paralisar a vida da gente. Porque quando eu me sinto rejeitado, de repente eu me senti rejeitado lá na minha infância, né, por alguém que não me deu estímulo, ou alguém que exigia muito de mim e nunca me dava um elogio, né, não me encorajava enquanto criança, e aí de repente tô lá no meu trabalho,
né? E não consigo me sentir segura para me relacionar com as pessoas, porque eu estou sempre achando que eu não me sinto capaz, né? Porque ficou ali na minha memória que nada que eu faço é suficiente. Então, o fato de eu não ter tido aquele estímulo na minha infância pode gerar uma situação para mim, né, de me sentir rejeitado, medo de ser rejeitado no meu lugar de trabalho, por exemplo. O medo de ser rejeitado. Então, assim, a pessoa que tem essa questão com a rejeição, ela além dela se sentir rejeitada, ela vive muito com isso, com medo da rejeição. Então, por medo de eu ser rejeitada, de eu não ser amado, de eu não ser querida, de eu não ser interessante para aquela pessoa e ela vai me rejeitar, então eu nem me aproximo. Eu não vou passar mesmo, não vou conseguir, o sistema me rejeita, esse lugar não é para mim. Não é só de pessoa a pessoa, a gente pode se sentir rejeitado pelo sistema, pode se sentir rejeitado pelo país que você vive, né? Nada dá certo, isso aqui é um lugar que eu me sinto completamente fora, né? Eu me sinto rejeitado aqui, como eu posso rejeitar também, né? E aí, dentro da rejeição, só para trazer mais um adendo, dentro da rejeição a gente vai encontrar os preconceitos. Porque o que eu não aceito, né? Eu rejeito. O que eu não sei lidar, o que eu não concordo, o que é diferente. Tudo isso eu tô falando, né, quando a gente não elabora essas coisas, quando a gente não lida com elas, quando a gente não pega e olha, tira elas da sombra e olha para elas, né? Tira elas do escuro e olha para essas sombras, né? E começa a procurar como que você vai trazer aceitação, né? Como que você vai fazer mudanças para que esse padrão mude, né? Então, esses R's, eles têm essa característica de deixar a gente preso ao passado. Fichas caindo? Que bom, que bom. E o que acontece com a vida? A vida acontece aonde? No presente. Né? Então, aonde está a minha potência quando eu tô com raiva, tô remoendo aquela coisa, né, daquela pessoa magoada há anos com aquela pessoa, anos magoada, há anos com aquela história engasgada aqui. Onde que eu tô? No passado. A vida tá onde? No presente. Onde está a minha energia? A minha energia que eu poderia estar usando para criar coisas bacanas, para me dedicar a pessoas que são interessantes, a pessoas que afinal de contas não estão aí me desprezando ou me magoando. Mas não, eu tô lá, ressentindo, isso é energia. Né? E esses sentimentos, e o ressentimento, ele gasta muita energia da nossa mente. Nossa energia mental, ela é absorvida pelos ressentimentos de forma absurda. Só você pensar, quando você está ressentido com alguém, o tempo que você gasta. Né? Tá bem, aqui a Elaine está dizendo, mexeu comigo, eu achei que já tinha curado o ressentimento. Que bom, porque é isso, para isso que serve a luz, para a gente olhar e ver, ainda tem isso aqui para arrumar, né? Então, é importante ter essa clareza, né, de que tudo que a gente tem de potência para a vida, se a gente fica preso no ressentimento, preso no remorso, preso na rejeição, a gente está se despotencializando, a gente está deixando energia nossa que podia estar criando coisas boas para a nossa vida, que podia estar sendo direcionado para o nosso crescimento, mas a nossa energia está sendo drenada pela nossa própria inabilidade de lidar com essas emoções. Então a gente precisa mesmo olhar para elas, olhar para essas sombras, abraçar essas sombras, né? Limpar tudo isso do nosso sistema. Né? Então, quando a gente pensa em ressentimento, peraí que alguém falou aqui uma coisa.
Sempre me senti muito rejeitado, medo de relacionar com as pessoas devido à rejeição. Sempre que trabalho minhas sombras, caio na baixa autoestima. Então, o que eu ia trazer agora para vocês? Essa questão, né, é bem importante isso, Tiago, Sandra não, Cláudia. A rejeição, ela é uma emoção, é importante da gente trabalhar com isso, muito, né, de olhar, porque ela é muito paralisante, o sentimento de rejeição, se sentir rejeitado, né? Então, ao passo que você rejeitar o próximo, né, rejeitar o outro, achar que o outro é menor, que o outro é pior, né, mesmo que seja numa perspectiva, eu sou melhor porque eu sou do bem e o outro é, né, egoísta e ele é menor, ele é pior do que eu, né? Nesses lugares quando o ego está tomando a frente da vida, né? Quando a gente está nesse lugar, a gente também pode olhar, pode procurar, né? Quando você olha para alguém com esse lugar aqui, você vai encontrar dentro de você aonde está o ponto que você se sente inferior também. Aonde a sua autoestima não está sendo suprida. Porque não importa se você está se sentindo superior ou inferior, a chave da rejeição é autoestima. A chave para rejeição, para sentimento de rejeição, seja se você se sente superior ou inferior, né, se você rejeita o outro, ou se você se sente rejeitado, autoestima, autovalor, amor próprio. Por quê? Já eu vou ler vocês. Uma pessoa com autoestima alinhada, né, com boa autoestima, não é ego trip que eu tô falando, né? Com boa autoestima, uma pessoa que tem amor próprio, ela não precisa pisar em ninguém, né? Cada um tá no seu caminho. Você pode olhar para aquela pessoa e falar: ah, esse não é o caminho que eu quero. Esse não é o tipo de coisa que eu quero para mim, né? Ah, eu não penso assim. Deixa eu me direcionar porque mais me interessa, porque eu, né? Agora, quando a gente se depara com uma coisa e fica, nossa, mas também só podia, né? Uma pessoa idiota dessa, uma pessoa não sei o que dessa. Quando a gente começa a tratar dessa forma, né? Se colocando num lugar de superioridade, pode ter certeza, vai procurar para o lugar onde você se sente inferior e você está projetando toda a sua sombra, papo que a gente teve semana passada, naquela pessoa, né? Então, que eu ia trazer para vocês, né? Umas chaves que a gente traz que vai clarear muito sobre isso, né? Como que a gente pode lidar com essas questões. É claro que, antes de eu falar das chaves, eu falei agora da chave da rejeição. É claro que, a gente traz para a consciência. Então, é isso, né? Eu tenho muita raiva dessa pessoa, sinto muita mágoa dessa história. A gente precisa olhar e trabalhar sobre isso, né? No Theta Healing, quando a gente vai trabalhar sobre isso, usando a técnica, algumas perguntas a gente traz pra gente, que a gente vai perguntar, né, estando em estado de onda cerebral teta, para encontrar a resposta no subconsciente. Mas a gente pergunta, para que me serve essa raiva? Né? O que eu estou aprendendo? Ou para que está me servindo me sentir rejeitada? Para que está me servindo guardar essa raiva dessa pessoa esse tempo todo? Ficar magoado, o que eu ganho com isso? Ficar magoado com essa pessoa por tantos anos. Me arrepender disso, até agora eu estou com remorso de tal coisa. O que eu aprendo com isso? Mesmo a gente não estando em teta, aqui, ou aqui as pessoas que não conhecem a técnica, né, não são teta healers, mas vocês podem se trazer essa pergunta, levá-la lá para dentro, com honestidade com vocês, e bom, o que eu estou aprendendo com isso? Para que me serve carregar isso
esse tempo todo? Me sentir rejeitado, né? Serve para quê? Para me proteger, para as pessoas não me rejeitarem, né? Eu me protejo da rejeição me sentindo rejeitado, porque aí eu não saio, nem saio de casa, né? Então eu posso ainda continuar com essa pergunta, né? E aí, o que eu ganho? O que eu aprendo? O que eu preciso? O que eu teria que aprender com não me expondo a isso, né? Qual será o aprendizado que eu estou precisando ter com esse sentimento de rejeição, me sentindo rejeitado pelas pessoas? E aí é que tem a chave, né? Porque o que eu preciso aprender? Autoestima. O que eu preciso aprender? Amar a mim mesma. O que eu preciso aprender? Autovalor. Questões de autoestima. São as questões de autoestima que vão trazer o que a gente pode chamar de cura para a rejeição. Seja se eu rejeito ou sou rejeitado. Faz sentido isso para vocês? Quando estamos nos policiando, estamos em equilíbrio emocional ou não? Boa. Principalmente no trabalho, no bairro, até mesmo no meio familiar, sinto que com a família estou melhorando aos poucos. Para me proteger da rejeição, saía de casa sem me arrumar muito e ainda não gostava muito de ser vista nos lugares. Chegava nem a dançar, e eu sou bailarina, para não ter a rejeição, né? O que você vê claramente aí? O que precisa trabalhar? Autoestima, amor próprio. Porque se eu não trabalho a minha autoestima, se eu não começo a me nutrir, né, disso, de autoelogio, uma coisa boa que eu poderia dizer para vocês, falando aqui de rejeição, faz uma lista, uma super dica essa, faz uma lista do que você tem de qualidade, começa a olhar para as suas qualidades. É claro que se eu fosse atender vocês, eu ia procurar quantos começou. Eu ia usar a técnica para tirar as crenças que estão aí no teu sistema, fazendo você sustentar isso o tempo todo, né? Mas, não sendo o caso, se você pode, o Theta Healer pode se trabalhar sobre isso, mas não sendo o caso, essa reflexão e esse exercício de você começar a trazer coisas para você começar a perceber suas qualidades, começar a dar valor para as suas qualidades, né? Para quem você é, começar a conhecer você. Porque a gente falou isso nessa live da semana passada, a gente falou em outras já, sobre o amor próprio, na série do amor próprio do ano passado, que é aquilo, quando a gente está procurando no outro aprovação, a gente está procurando no outro aquele carinho, está procurando no outro um sim, a melhor coisa que a gente faz é dar pra gente primeiro. Porque a gente está procurando no outro o que a gente não está se dando. Não quer dizer que a gente não precise do outro, porque as relações, né, humanas são interdependentes. Quer dizer, né, a vida é interdependente, ninguém é sozinho, não tem como, né? Então, assim, a gente, claro que a gente precisa, vai estar lidando com o outro, mas você poder ter a sua autonutrição de amor, né? Então, assim, na hora que em vez de falar, poxa, você não me deu não sei o quê, ou olha, fulano nem olhou para o trabalho que eu fiz. E eu olhei para esse trabalho, né? Eu dei valor para ele. Gente, vocês podem olhar, como dizem, é batata, sabe? Começa a observar no seu dia a dia, né? Se você, ao olhar para uma coisa que você está querendo, está reclamando que o outro não te deu, se você se deu. Né? Porque é isso, a gente querer que o outro preencha um buraco que só a gente pode preencher.
O outro tá aqui, seja no trabalho, seja pai, mãe, namorado, seja quem for, amigo, para somar, para caminhar junto, cada um nas suas posições. Ninguém tá aqui para tapar nada de ninguém, né? Então, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é libertador, porque se eu ficar dependendo do outro para eu me sentir bem, nossa, vou passar a vida inteira sofrendo. Porque ora a pessoa tem as coisas dela, tem as questões dela. Então, ora a pessoa vai estar numa disposição, outra está num humor, na outra está outro. E se eu fico dependendo da pessoa estar sempre do jeito que vai me fazer bem, gente, não tem isso, não existe, né? Então, auto-amor, autoestima elevada, né? Então, façam o que vocês podem para cuidar de vocês. Então, essas duas dicas são muito importantes. Que minha net está travando aqui, por Deus. Vai ficar gravado, calma, depois você ouve de novo. Essas coisas, elas são... essas duas dicas, elas são bem, assim, bem potentes, né? Na prática da vida, você quando for cobrar de alguém, porque você se sentiu rejeitado com aquilo, você, opa, deixa eu ver aqui se eu me dei isso. Eu queria aquele negócio, que aquele cafuné fulano não me deu. Tenho me dado cafuné? Tenho me dado que eu tô cobrando que o outro não tá dando? Né? E a outra dica é, faça uma lista das suas características admiráveis. Capricha, não faz assim, não, tem gente que vai fazer isso aí fala, quase não consegue botar 5 coisas, né? Então coloca coisas assim, eu cozinho bem, sei lá, eu sou gentil, eu sou alegre, né? Não precisa ser coisas incríveis, não, sejamos simples, é na simplicidade que está o tesouro da vida, né? Que bom. Bom, então, rejeição, a gente, né, trouxe aí bastante clareza para ela. O remorso, ele vai fazer com que a gente fique preso lá no passado também, né? E nessa situação, mas eu devia ter feito, e se eu tivesse ter feito? Não, mas eu não deveria ter feito, eu não podia ter falado assim, dessa forma, eu não podia, ai meu Deus, eu não falei aquilo, agora a pessoa não está mais aqui, ou a pessoa morreu, eu não falei, eu não fiz, e agora? Né? A única forma que a gente tem de lidar com o remorso é aceitar o passado. Não tem como voltar atrás. Se tem, né, se tiver alguma coisa que você possa fazer, faça. Mas, em geral, né, não tem o que fazer. E se não tem o que fazer, não tem o que fazer. O que eu preciso fazer quando não tem? Que bom. Falando ali com o pessoal do Facebook que também estão escrevendo. O que precisa fazer quando eu não... Ih, gente, peraí. Tava falando remorso, né? Bom, tô lá presa no passado, né? Não tenho o que eu fazer. Se não tenho o que eu fazer, o que eu tenho? O que eu preciso fazer? Aceitar. Aceitar que aquilo foi daquela maneira. Porque foi assim que foi. Senão eu fico sempre preso ali e querendo sem solução. E inclusive bloqueando o meu presente, bloqueando o meu futuro, né? Então, a aceitação do passado. E aí, possivelmente, para eu aceitar esse passado, eu vou precisar olhar para a minha raiva de mim mesmo, né, por ter feito aquilo ou não ter feito, né? Vou precisar olhar se eu me rejeito por ter feito ou não ter feito. Como eu falei, né, esses 3 R's, né, eles se entrelaçam. Então, a gente vai olhar para isso tudo, mas com a ideia de poder aceitar aquele fato. E aí trazer a nossa consciência, bom, o que foi naquela época que eu fiz e que eu me arrependo hoje? Né? Dando aquele exemplo que eu falei, não fiz a faculdade. Dá para eu fazer agora? Não tenho a menor condição. Tá, então não tem, né?
Pode ter, tem gente que com 80 anos vai lá e faz faculdade, mas você julga que não tem a menor condição. Então, pelo menos, o que quis dizer não fazer a faculdade? Porque eu preferi, não queria desagradar outras pessoas. Você continua fazendo isso? Não fazendo o que você quer para não desagradar outras pessoas? Continuo. Então, isso eu posso mudar para fazer diferente agora. Então, na questão do remorso, né, eu posso olhar para a situação, para aceitar ela e olhar e ver o que eu posso fazer diferente para eu poder conseguir ir adiante. Senão eu fico empacada. Né? Nessa história aqui que eu falei, já tinha lá uma rejeição por detrás, não sei se vocês perceberam. Né? Porque a pessoa fazia só para agradar. Por quê? Por medo de ser rejeitado? Tinha que agradar por quê? Né? As pessoas, se a gente se ama, né, a gente vai lidar bem com a pessoa não estar ali naquele momento. Né? A gente pode até ficar triste, mas eu não vou deixar de fazer o que me faz feliz porque o outro não vai me aceitar. Né? Eu me aceito. Né? Eu tenho amor por mim, pelo meu caminhar, pela minha história. Então é importante, né, a gente ficar atento quando tudo que vocês trazem aí que é relacionado a arrependimento, traz para a sua consciência isso. Você precisa olhar para aquilo, para aquele passado, aceitar aquele passado, ver o que você pode fazer diferente no presente para você não repetir, porque o grande medo da pessoa que tem remorso é o medo de repetir aquilo, né? Daquilo acontecer de novo, aquele erro acontecer novamente. Né? Então, a gente vê o que eu posso fazer de diferente. E às vezes a gente até já está fazendo diferente, mas não se atualiza, porque fica preso ali, já está fazendo diferente assim, já está tendo outras posturas. Né? De repente a pessoa já até, poxa, não, nesse exemplo que eu dei, não, atualmente eu faço o que eu quero. Né? Às vezes a pessoa passou maturidade, não, eu faço o que eu quero, não fico preocupada em agradar os outros. Né? Eu não quero ofender ninguém, mas eu também não vou me ofender, eu vivo bem comigo. Mas por que se arrepende então, se você já sabe fazer diferente? A gente precisa aceitar que o passado foi assim. Né? É claro, gente, está trazendo... Parece que tá, né? Trazendo luz aí para vocês. E em relação ao ressentimento, né? Que traz um volume maior de emoções aí no meio, né? Que o ressentimento pode ter, né? Pode ser raiva, pode ser rancor, pode ser mágoa, pode ser implicância. Essa pessoa me irrita, tem preguiça. Isso aí, né? É ressentimento. Ressentimento, ele tem uma frase que eu sempre achei que era do Shakespeare. E depois já vi que ele, na verdade, é anônimo, porque não se sabe quem, né? Faz muito tempo que foi dita essa frase. E aí, às vezes, dizem que foi Buda, dizem que foi Shakespeare, dizem, enfim. Mas que é uma frase que diz que o ressentimento, ressentir o outro, ter mágoa do outro, é o veneno que você toma querendo a morte do outro. Porque o ressentimento é assim, você tá ou magoadíssima com aquela pessoa e a pessoa tá na praia. A pessoa tá como o post que a gente fez essa semana, né, da Oprah, no Dicas para Teta Healers. Né? Ela estava lá guardando aquela mágoa da pessoa, né? E aí, de repente, viu a pessoa lá feliz da vida, vivendo a vida dela. Ela caiu a ficha, falou assim, nossa, eu tô aqui me consumindo, a pessoa nem sabe que eu existo, não sabe. Às vezes a pessoa nem sabe que a gente está tão magoado assim, com tanta raiva, assim, guardou aquilo, né? Às vezes a pessoa nem sabe disso.
Então, o veneno, quem está tomando, é quem se ressente. Não é o outro. Para que serve isso, gente? Né? É claro que tudo que a gente está experimentando, né, e principalmente essas coisas que são desafiadoras, elas trazem aprendizados. Então, por isso a pergunta que o Teta Healing traz: o que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou aprendendo, ressentindo fulano de tal desde os 15 anos de idade? Para que está me servindo esse ressentimento? Às vezes eu ressenti uma pessoa, né, de repente ressenti, sei lá, ressenti a mãe. A pessoa pode ressentir a mãe porque a mãe nunca deu incentivo para ela. E a raiva, esse ressentimento que ela guarda, ela pode já ter, sei lá, quantos anos. Mas esse ressentimento, essa mágoa que ela guarda da mãe nunca ter dado valor para ela, nunca ter incentivado ela, serviu e continua servindo para ela afirmar quem ela é. A raiva vira um motor de, né? Eu vou afirmar meu caminho, eu vou afirmar minha história. Às vezes a mãe ficava lá dizendo, não, isso que você faz é uma porcaria. E ela ia lá, a raiva fazia ela, não, eu vou continuar fazendo o que eu quero. Eu vou continuar fazendo o que eu gosto. Né? Outras pessoas, muitas pessoas conquistam independência motivado por ressentimento. Né? Então aí eu saí de casa, eu construí não sei o que, eu fiz aquilo outro. Né? Só que a custa, o resultado tá aí, mas a custa de quê? Né? A custa de ficar ressentido. E aí tem uma informação que é muito importante, né? O ressentimento, ele traz, não ressentimento, esses sentimentos, né? Desse amarradinho dos 3 R's, que ainda vão acabar juntando com outras também, mas esses sentimentos, eles são tóxicos. Né? Então, eles são nocivos ao nosso corpo, eles causam estresse no corpo. Então, eles acidificam nossos corpos e nosso sistema imune ele não fica forte nessa, né? O corpo fica mais acidificado e, por exemplo, vírus, bactérias, fungos vivem em ambientes ácidos. Se vocês forem ver, pH de pessoas com câncer, ele do sangue, é ácido, mais ácido. O corpo, a célula saudável, o corpo saudável, ele tende a ser alcalino. Neutro, né? Alcalino. E além da alimentação, que precisa ser uma alimentação, né? Comer coisa viva, não comer industrializado, tem várias coisas, né? Mas as emoções, gente, que tá ali todo dia liberando, elas são muito, muito nocivas. Se a gente está se nutrindo de ressentimento, se a gente está se nutrindo, né? Porque a rejeição, ela traz, você fica com uma raiva, né? Quando a gente se sente rejeitado, a gente fica triste pra caramba, e tristeza também não é legal pro corpo. A gente fica triste, a gente fica com raiva da pessoa que rejeita a gente. Né? Então, e no remorso também. Remorso que, né, traz a culpa, traz a autopunição, tudo isso gera ressentimento. Então, é muito, muito importante também para a saúde do corpo físico. Também para manter o seu corpo forte, essas emoções, a gente precisa limpar. O detox, né, não pode ser só alimentar. O detox, ele precisa ser um detox dessas emoções, desse tipo de emoção no corpo. Então, a gente precisa olhar para essas questões, aonde a gente tem raiva, onde a gente está magoado, onde está doído. A gente precisa olhar, né? Olhar, entender para que está servindo, porque sempre vai ter uma função. Ressentimento sempre tem uma função. Na verdade, né, todos eles têm. Né? Tudo que nos afeta tem uma função de aprendizado pra gente. Porque está falando de nós, né? Está falando da nossa sombra.
É aquela história que os índios norte-americanos falam, né? A gente aponta um dedo, né, para alguém, os 3 estão voltados para nós. Estou falando de mim. Então, é muito, muito importante a gente cuidar disso, a gente olhar, a gente deixar expor para nós mesmos com honestidade e cuidar para que a gente possa seguir adiante, não ficar preso nisso. E aí, no ressentimento, a chave do ressentimento é o perdão. E isso é um ponto, o perdão é um ponto importante, porque o perdão, quando a gente está falando de perdão, a gente não está trazendo uma perspectiva de algoz e vítima, porque isso é uma coisa que Teta Healy não vê dessa forma. Na medida que todas as experiências que a gente tem na nossa vida, que nos trazem desafios, né, a gente tem aprendizado com elas para tirar delas, né, a gente traz aquela experiência para a nossa vida para aprender alguma coisa. Então, não estou dizendo que tudo bem, seja legal aprender através, né, de uma situação onde alguém vai e é abusiva ou violenta, ou, né, como se a gente chama do algoz e a vítima. Mas é na perspectiva de que se eu trouxe, quando eu olho para uma situação dessa e eu penso, o que eu tenho a aprender com isso? Qual o meu aprendizado? Para que isso está me servindo? Muitas vezes o que a gente vê num padrão geral, né, de questões de vitimização, é não conseguir dizer não conseguir dar limite. Às vezes chegou num extremo, numa situação extrema, mas isso vem em coisas pequenas. Então, vai sempre abrindo espaço para não se sentir, para de alguma maneira, enfim, por diversas razões, vai abrindo espaço por não conseguir colocar limite. Então, acaba se tornando uma pessoa que é alvo de posturas abusadoras, assim, né? Pessoas que invadem espaço, pessoas que não têm respeito, né? Então, a gente precisa cuidar, né, disso em nós, né, da nossa questão com a vitimização, saber como colocar limite, como dizer não, né, que a gente pode fazer isso sem... Tem pessoas que não conseguem dizer não para não criar conflito, né? Não quer criar conflito para não desagradar, não quer criar conflito para não se estressar, né? Mas ao mesmo tempo fica estressado, né? Às vezes até continua gerando conflito. Então é importante a gente conseguir colocar limite, né? E aí dizer com clareza, né? com gentileza, colocar aquele limite, né? Porque à medida que nossa informação, a gente tem aqui nosso sistema de crenças, ele está informando, ele envia sinais. Então, qual o sinal que eu estou enviando, né? De que eu não sei dizer não e que sempre vai ter uma forma, né, de conseguir alguma coisa, de me ofender, de me atacar, porque eu não sei lidar com isso. Se é esse sinal que eu envio, é isso que acaba chegando até mim, né? E aí, quando a gente está olhando para a questão do perdão, a gente não está olhando nessa perspectiva de que eu vou perdoar você, você é o culpado e eu vou perdoar você, né? Eu sou a vítima e te perdoo, meu algoz, por ter feito tal coisa comigo, né? O perdão, gente, é a liberação, a libertação do ressentimento. Não é porque eu perdoei uma pessoa que quer dizer que eu vou ter que conviver com ela, continuar... né? Uma pessoa que fez uma traição, né? Eu vou ter que continuar convivendo com ela, eu vou ter... Não é porque eu perdoei que eu vou... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser até que isso gere uma possibilidade de reencontro, de reconciliação numa conversa, se for a pessoa confiável, se a pessoa tiver mudado,
né? Se isso for algo importante para o meu coração. Mas o perdão, ele é a liberação de quem perdoa de carregar o ressentimento. Da mesma forma que o ressentimento é um veneno, né, para quem ressente, né, o perdão é a liberação para quem sente, para quem ressente. Então, à medida que você vai conseguindo liberar isso, liberar o ressentimento, parar de ter mágoa da pessoa, parar de ter raiva, né? E se trabalhando, né? Quem tem Theta Healing, use as ferramentas, né? Quem não tem, venha conhecer, venha fazer curso para você aplicar isso em você ou marcar um atendimento. Mas assim, você pode usar outros recursos, de outras técnicas que você queira, para você poder cuidar disso, desses ressentimentos e poder andar leve com o teu coração. Isso é o perdão. Você poder andar, né, sem carregar aquela mágoa com você. E quando você consegue isso, quando você consegue perdoar a situação, perdoar aquela pessoa, perdoar a si mesmo, ou seja, deixar de sentir aquela mágoa por você, porque você trouxe compreensão e compaixão, né, por você ou por aquela pessoa, você consegue, você eleva a sua vibração muitíssimo, porque o ressentimento, essas emoções, elas têm uma vibração bem baixa, né? Então, além do perdão ser um alívio, uma leveza para nós, para a alma, para o corpo físico, inclusive, né, a gente ainda leva a nossa vibração com o perdão. Então, é super, super importante a gente conseguir se liberar desses ressentimentos e acessar essa energia do perdão dentro da gente. E aí você pode ter perdão, ou a rejeição, o ressentimento e o remorso voltados contra si mesmo, né? Você se rejeita, você se ressente de você, tem raiva de você mesmo, né? Rejeita seu corpo, rejeita, sei lá, a sua letra, que às vezes parecem coisas bobas, né? Mas é rejeição. É alguma coisa que precisa ser trabalhado a autoestima, ser trabalhado o auto-amor, o auto-valor. Né? Então, essas consciências todas são muito importantes para que você possa conseguir fazer diferente nesse momento, já que a gente está em casa, né, e a gente tem como olhar para tudo isso, porque isso tudo está levantando também, né, nesse momento, e poder olhar, se trazer essas perguntas, né, e cuidar de si mesmo, para que nesse momento que a gente está aqui, ao invés de a gente acumular mais raiva, mais mágoa, se sentir mais rejeitado, rejeitar ainda mais os outros, criar mais motivos de arrependimento, a gente, ao contrário, a gente poder se liberar, se limpar de tudo isso. Né? Esse é o intuito de estar trazendo essas informações para vocês. Bom, então aqui estamos chegando, né, indo para o fim. Dá vontade de ficar conversando, conversando assim, né, falando com vocês, porque eu adoro falar sobre isso e adoro estar junto de vocês. Mas então, acho que a gente ainda tem bastante coisa aí para pensar, né, nessa semana, né, para levantar aí a respeito de si mesmo, né, e como que você pode lidar com essas emoções, né? Queria pedir para quem está aí no YouTube que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Quem está no Facebook também, que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve para ajudar a gente, o canal crescer. A gente vai ter outras ferramentas quando o canal fica com mais, né, número de inscritos. Curtir os vídeos, né? Quem gosta do nosso trabalho, se sente de alguma maneira beneficiado com ele, uma forma de vocês agradecerem, ir lá curtir o vídeo, comentar alguma coisa, porque isso vai ajudando a gente a também fazer o canal rodar, veicular mais, né? Então,
e vai chegando em mais pessoas, né? A gente agradece muito se vocês puderem colaborar com isso. Bom, então a gente vai fazer uma meditação para a gente finalizar. Gratidão, gratidão, Tereza, que bom que vocês curtiram, que bom que foi bom para vocês. Então, a gente vai finalizando, vou fazer uma meditação, que vocês tenham uma ótima noite de sono. Semana que vem a gente se vê. Não posso deixar de dizer que a gente tem o curso básico agora, essa semana a segunda turma, a turma de dia de semana, dias 26, 27, 28, tá? Então ainda tem as últimas vagas para poder fazer o curso, terça, quarta e quinta dessa semana. E no dia 9, 10 e 11 de junho, lá vem o avançado. Teta Healing DNA avançado, vai ser muito gostoso de dar esse curso. Para quem já fez o básico, aproveita, né? Que a gente já vai começar a botar a nossa lista VIP. Opa! Apareceu ali no YouTube o link das últimas vagas da turma de terça-feira para o básico. E a gente vai estar já lançando aí o curso avançado, que vai ser de 9 a 11 de junho. Um curso muito especial que vai falar de tudo isso aí e vai trazer as ferramentas. Como que eu faço isso, Marcelo? Vai lá no avançado que você vai saber. Aí já tá ali, ó. Já está ali a lista VIP, entre agora. A lista VIP do avançado, né? Porque o que a gente faz com a lista VIP? A gente tem a pessoa que está na lista VIP, ela tem a oportunidade de se inscrever na turma antes da gente abrir a inscrição. Né? Então, 24 horas antes a gente abre as inscrições para o pessoal da lista VIP, igual aconteceu com o básico agora. Né? Então, venham para o avançado, porque o avançado é um curso incrível e a gente vai olhar para tudo isso que a gente falou hoje e muito mais, mas tem que ter feito o básico primeiro, né? Então ainda dá tempo de fazer o básico, certo? Vamos lá. Então, um beijo, gratidão. Vamos fechar os olhos para fazer a nossa meditação. Encontre uma posição confortável para vocês. Relaxa os ombros, relaxa o rosto. Inspira profundamente. Solta o ar. Imagine que vem uma energia do centro do planeta Terra, subindo por camadas e camadas de terra, magma, cristal, rochas, vem subindo até chegar na planta dos seus pés. Essa energia vai passando, chegando, subindo pelos seus pés, passando pelos seus tornozelos, pelas pernas, passa pelos seus joelhos, suas coxas, até chegar na base da sua coluna. Então a energia vai subindo, passando por cada chakra, até chegar no topo da sua cabeça, no chakra da coroa. Então você vai imaginar que essa energia vai sair pelo topo da sua cabeça e formar uma linda bola de luz acima da sua cabeça. E então você vai se imaginar dentro da bola de luz. E sua bola de luz começa a subir. Subir, subir, atravessa o teto da sua casa, sobe, passando pelas nuvens, pelas estrelas, passa pela lua, pelas galáxias, cometas, vai subindo, 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 e vai além do universo. E vai passando por camadas e camadas de luzes, camadas mais claras, outras mais escuras, e continua subindo, subindo, subindo. Você vai passar por uma camada de luz dourada e continua a subir dentro da sua bola de luz. Sobe, sobe, sobe. Então você vai passar por uma camada de luz multicolorida,
uma consistência gelatinosa. E continua subindo, passando por essas cores, todas as cores, na consistência gelatinosa, até você avistar um portal com uma luz branca, infinita, perolada, vibrante, iridescente. Entra por esse portal e vai fundo na luz branca. Então sua bola de luz vai se dissolver, a luz branca está em torno do seu corpo, ela toca a sua pele, suas células, moléculas, seus átomos, e então você se torna um com essa luz. Você se torna um com a energia da criação. E aí, nessa luz branca, infinita, sem forma, pura consciência amorosa, a fonte original, isso é o que chama de campo quântico de infinitas possibilidades. Você pode chamar de absoluto, tal, Deus, fonte criadora de tudo que é. É a sua essência original, sua verdadeira natureza. Essa é a energia que cria tudo o que é manifesto em todos os planos. Então aí, nessa luz branca e infinita, você vai mentalizar o que eu vou dizer aqui. Fonte criadora, gratidão pela minha vida. É requisitado que meu corpo seja preenchido por amor incondicional. Cada célula do meu corpo. Grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Então sintam dessa energia branca infinita, seu corpo recebendo o amor incondicional. Cada célula do seu corpo. Cada órgão, cada sistema. Então vamos fazer um outro comando. Mentalmente vocês vão repetir o que eu digo. Fonte criadora, criador de tudo que é, Deus. Usa a palavra que é mais verdadeira para você. É requisitado preencher o meu campo energético com puro amor, com a pura calma, com a sensação de tranquilidade. Grato, está feito, está feito, está feito, mostre. E sintam, testemunhem, visualizem seu campo energético, seu campo vibracional, sua aura, sendo preenchido pelo amor puro, pela pura calma e por segurança, sensação de estar seguro. Inspira profundamente, solta o ar. Mais uma vez, inspira, solta o ar. Vocês me dão a permissão de trazer à consciência de vocês o que é perdão na perspectiva mais elevada? Qual é a sensação do perdão? Se vocês quiserem receber essa nova consciência, essa consciência a nível subconsciente, em cada célula do seu corpo, diga sim, escrevam sim. Gostaria de saber qual é a sensação de aceitar
passado e saber como fazer diferente para seguir adiante, que você é capaz disso, você sabe como fazer isso. Se quiser receber esse download, diga sim. Escrevam sim, por gentileza. Gostaria de saber qual é o conceito mais elevado de amor próprio. Qual é a sensação de amar a si mesmo? Que você é capaz de sentir amor e você é digno, digna de ser amado. Você já se ama. E você sabe como dar valor a si mesmo. Você é valoroso, valorosa. Você sabe a sensação de ter autoestima elevada. Você sabe como no seu dia a dia se sentir com a sua autoestima elevada. Sim? Que a sua vida é importante. Que você é importante. E que você é amada. Inspira profundamente. Se mantém nessa luz branca, iridescente. Solta o ar. E abram seus olhos. Tudo bem? Gratidão por esse encontro de hoje. Muito grata. Foi muito gostoso. Muito bom compartilhar e ler sobre vocês. Então, bom fim de semana para vocês. Espero quem quer se inscrever no básico de terça-feira, né? A gente botou o link aqui no YouTube, depois o pessoal aí do Facebook entra em contato com a gente. E a gente vai, porque ainda dá tempo de se inscrever, tem pouquinha vaga para terça-feira. E o avançado que vem aí, né, gente? 9, 10 e 11 de junho. Então, você vem aqui. Pronto, eu estava dando aula. Olá. Então, um beijo e bom fim de semana. Gratidão. Ganhamos vários coraçõezinhos no Facebook. Alan. Desligo aqui. Eles ainda vão dar tchau aí, Tá. porque isso aí demora um pouquinho. Então vou desligar ali. Tá bom. Tchau, Alan.